Olá, amados irmãos, com um olá, bom dia a todos. Venho-vos amar com as grandes revelações da humanidade e mais uma vez temos aqui a história da queda de Lemúria e Atlântida e vamos para a queda do ouro, ou seja, é o nome da mensagem que o arcanjo Rafael escolheu. Então, com muito amor, peço que se inscrevam no canal, que partilhem o nosso canal e que cliquem no sininho e entrem no nosso Telegram, porque eu estou por lá. Eu vos digo que sou terapeuta holístico, multidimensional. Quem quiser fazer terapia tem o meu e tem o meu contacto de WhatsApp. Está no canal, por isso é pesquisar e irão encontrar. Sem mais rodeios, com a minha intenção, que isto é poderoso, muito poderoso, com certeza que é muito poderoso, estas grandes revelações, passo já a palavra ao arcanjo Rafael com esta grande revelação, a queda do ouro. Gratidão. E aqui vai. Meus amados guerreiros da luz, é com muito amor e muito poder que trago o amor da queda do ouro. Eu sou o arcanjo Rafael. Meus amores, usa o poder da espada do arcanjo Miguel, com o amor do corta, 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 corta. Vós amam muito este amor. Não julguem, aceitem que são os criadores, pois vós querem saber se estiveram lá. Eu digo que muitos de vós estiveram lá, tantos quanto vós não entendem. Por isso, não julguem, porque podem ter sido vós as vedetas que propagaram tamanho desamor que ressoa até hoje na humanidade e na grade cristalina. Meus amados, começando pela grade cristalina, ela só foi criada na terceira grande era, no meio da terceira grande era, milhões de anos depois da queda de Atlântida e Lemúria. Como foi assim? Foram vós que, no fundo, criaram já a separação de vibrar com outros mundos, universos, porque o poder foi tanto que vós não aguentavam já andar a vibrar com outros planetas irmãos e por isso criaram, pedindo auxílio a nós, a intenção da separação, para vós evoluírem sozinhos até subir a vibração do planeta à Era de Ouro. Meus amores, nós vimos a queda, mas vimos o levantamento, mas não vimos que vós tardavam tanto. Não, quando vós entraram na queda, na descida, tudo mudou, porque vós criaram falta de consciência e criaram intrigas poderosas sobre tudo quanto é e depois já não conseguiam voltar atrás. Amados irmãos e irmãs, o ouro é a queda do mestre e da mestra. É verdade, quero amar-vos com que o ouro tem um processo que vós não entendem. O que tem o ouro que faz com que todos vós andem atrás dele. Tem uma intenção de criação de uma divindade que vós conhecem como o Rei Salomão. Quero amar-vos com o Rei Salomão. O Rei Salomão é uma vedeta que tem o amor, vos digo, de Rei Midas, aquele do ouro, esse mesmo. Ele foi quem criou o ouro. É uma criação que vós não entendem
como é criado o ouro, se no fundo o ouro é Gaia no fundo que o cria? Eu vos digo que sim, mas todos nós partilhamos as nossas criações em amor incondicional. Assim sendo, o rei Midas, que é o rei Salomão, foi São Salomão, e foi quando foi São Salomão que criou o ouro. Foi onde? Foi aqui, neste planeta? Meus amores, não. O ouro é que todos têm de ser o ouro. E o que é o ouro? O ouro é a energia da sabedoria dourada, materializada, em dureza total, ou seja, compactação total da sabedoria. Eu sei que vós dizem, mas que história é esta? Sendo assim, o ouro tem a sabedoria total e vós não sabem. Pesquisando, entrando na frequência do ouro, ou seja, na energia atômica no vácuo quântico do ouro, vós encontram a sabedoria total do universo e mais além. E foi aí que Midas, o rei Midas, São Salomão, se amou, porque meditando encontrou o caminho de alcançar ainda mais poder em amor incondicional, pois não existe, eu digo assim, limites para a encarnação, porque foi na encarnação, e daí a história tão amorosa, poderosa. No fundo, a encarnação é o amor, que todos têm um corpo, sim, a ser o amor daquele planeta, mas em luz, não com a separação. Esta parte vós não entendem, como é possível tal evento. Nós evoluímos para termos corpos porque quisemos, e é assim mesmo, amados. Por isso, o poder é grande. Assim sendo, São Salomão, noutro planeta, evoluiu a sabedoria divina para encontrar o ouro compactado, ou seja, encontrar a nova era na pequenez, no mundo micro, ou seja, para ser o micro, teve que entender que quanto mais pequeno é o amor, mais dourado ele é na intenção do Criador. Logo o ouro se torna dourado porque a frequência dele se torna o brilho da nova era. Por isso vós veem o poder do trigo. A intenção da semente é dourada, aquele amarelo que vibra dourado, creme, tem o poder da nova era. O trigo representa o ouro, porque é a prosperidade e a abundância total. É verdade que vós não entendem tamanho poder do ouro. O ouro é a compactação total da sabedoria divina. Ou seja, vós fazem um retrocesso para dentro, ou seja, encolhem. Mas vós não entendem isso. O que aconteceu foi que ele encontrou micros, e disse micros universos, tão poderosos que para ele era um titã. Sendo assim, ele viu o mundo macro, ou seja, existe o micro e o macro. Sim, universos, sim, para cima e para baixo, onde vós se sentem pequenos e também se sentem grandes perante, por exemplo, uma formiga. A verdade também é sobre um micróbio, ou sobre uma bactéria, sobre um ácaro, aqueles amores que vós não veem, e que há para baixo disso, e aqui está a história, que tem a voz que pode ir mais além de, por exemplo, um vírus. O vírus ainda é mais pequeno que o micróbio. Eu vos digo que sim, e que há mais para baixo. Aqui está a história do ouro. A descoberta é que aqueles que sabiam que havia outros universos que podiam explorar.
fazendo o quê? Encolhendo, até atingirem a frequência, e disse assim, da pequenez de estarem em outros universos, a vibrar a experienciação do encolhimento, mas para cima também. Mas para não prejudicar o todo, criaram ser subtis, ou seja, é como desaparecer e ir para outro universo, porque senão vós iriam crescer, por exemplo, no planeta, e o planeta se tornava tão pequeno que vós os palmavam com o vosso peso, por exemplo, com a vossa intenção de gravidade. Meus amados, a verdade é essa, porque a verdade do ouro é o encolhimento, a compactação, daí a matéria. A verdade é essa. Este planeta é dos mais compactados do universo, sendo assim vós são dos mais pequenos do universo, mas mesmo assim, eu digo assim, mas mesmo assim, sendo dos mais pequenos, há milhões e milhões, e disse milhões, milhões de micro-universos para baixo de vós. E esta é a grande revelação. Como ir lá? Descobrir que o ouro é amor incondicional. O ouro significa micro. Eu disse assim, o ouro ressoa com roubo. Porquê? Porque com o poder do ouro vós podiam alcançar a frequência da pequenez com invenções maquinais poderosas ao ponto de vós quererem ser o amor daquilo que é. Quem quiser ser macro, o ouro também funciona. Eu vos digo assim, ouçam bem, não, meus amores. A grande revelação é ao contrário e que vós amam também. Mas já foi descoberta ali atrás. Eu vos digo que não e que sim. Descobriram mais o ouro do que a intenção que vos leva ao universo macro. Macro é para cima. Vós têm receios de serem grandes perante os outros grandes que têm experiência. Mas para baixo, quando lá chegam, também têm receios. Eu sei que vós querem entender como fazer isto. Vós, quando estão a meditar, nem pensam em encolher, nem se expandir. É a grande revelação. E que grande revelação é o contrário do ouro. Estão preparados? Meus amados, vós já ouviram falar tanto. Então vos digo o que é, preparem-se. O ouro negro, isso mesmo. E o que é o ouro negro? O ouro negro, meus amores, é o petróleo. É a grande revelação. É verdade que vós dizem, mas ele é preto. Então aqui está a história, cá está, da energia yin yang. Porque quem encontra o amor que é, encontra um símbolo preto e dourado. A energia do centro é a não dualidade e disse assim, micro e macro. Também, eu digo assim, vamos mais além. A verdade é que há mais amores assim, porque no fundo, o que é no fundo o centro? E aqui está a história central. Então, temos o centro magnético. E o centro magnético vai à Terra Média. E a Terra Média, digamos que é o centro da dimensão. Eu disse assim, dimensão em tamanho e em tudo. Então, sendo assim, muitos mestres quiseram encontrar o centro. O centro tem o quê, meus amores? A intenção de se encontrarem mais rápido. Eu disse assim, mas foram vós que criaram, porque no fundo, quem foi ao micro também evoluiu o seu amor incondicional para ascender e no mundo macro.
A única diferença é que a criação é superior na Terra-média. Daí a intenção do Senhor dos Anéis. O filme regressou a ser e é na Terra-média. A Terra-média é o centro da dualidade, das intenções do ouro e do petróleo. E a verdade do petróleo é que é líquido, sim, mas quando vós o descompactam e disse assim, a verdade é que ele se transforma em algo parecido, eu disse assim, ao planeta Júpiter. Ele se torna leve, denso. E esta é que é a grande revelação. E torna-se denso como ouro. Fica em blocos assim como ouro, sim, mas brilhante, com essa cor que vós imaginam como ouro. Muito bonito, como vós dizem, muito belo. Mas para chegar aí, amados, tem que evoluir o vácuo quântico. Não podem vibrar energias negativas sobre o ouro nem sobre o petróleo. Já dissemos as grandes revelações que existe petróleo no planeta em abundância, mais que vós nem imaginam. E ouro, nem digo, nem comento, pois Gaia quis dar-vos sempre mais e mais, mas vós lutam contra a intenção de não entenderem que têm que ir mais fundo no planeta. Como? Escavando. Mas a história é, gasta-se tanto dinheiro. A reclamação é, pois, é verdade, porque vós que o queriam. Senão, teriam abundância de ouro e petróleo, tanto que não lhe iriam ligar. Eu digo até como a areia de uma praia. Tanto ouro que vós dizem, nem ligam. Interiormente dizem, nem ligam. Quem? Todos. Eu sei que parece estranho como disse, mas a verdade é que vós dizem interiormente nem ligam. Nem ligam mesmo ao ouro. Não ligam. É como caminharem e verem pedras. É tão abundante o poder da pedra e da terra que nem ligam. Iria ser assim. E depois teriam que encontrar algo que fosse único. E aqui está a história do ouro. Vós criaram ocultar que o ouro existe em abundância e o petróleo também. Mas ali o petróleo não era algo que vós fossem, porque dava trabalho transformá-lo, como eu disse, ficando a ser denso, leve. Não, vós queriam algo mais rápido e foram pelo ouro, porque na intenção do Criador a verdade era encolher o planeta, era a missão até alcançar algo que nunca tinha sido feito, ultrapassar a barreira do mundo micro para baixo e ver o que dava sim, porque nós que o criamos e vós pensam que ali depois não há nada, mas quando não têm criações, vós entendem que o universo se expande sozinho. Eu disse assim, mesmo que o criando ou não, a verdade é que nós somos mestres e mestras sabendo o que temos que fazer quando não temos criações. A verdade do ouro é que o controlo foi que retiraram o ouro da vossa intenção de consciência. Quem? Não julguem, amados, usem a intenção da espada do Arcanjo Miguel com o poder do corta. Amados, é muito importante que entendam que não podem julgar, porque talvez tenham sido vós. Entendam que trocaram de posições. Por isso eu digo que foram os Ananuki e os Arconte a seguir. Mas a verdade é que depois vieram os reptilianos e também os draconianos, porque vós abriram as portas para o universo inteiro, ficando a vibrar
com tudo quanto é, atraindo para vós galácticos, porque vós fizeram o mesmo. Tem que se ver ao contrário, assim mesmo. Se foram, talvez tenham sido vós. Então, amém assim. A verdade do Criador é que ocultaram o ouro, criando a intenção que não existia mais nada além daquela pedra dourada e que ela servia para intenções, por exemplo, de ciência poderosas. E digo que é verdade, pois ali está o mundo micro compactado, ou seja, está a expansão de consciência da sabedoria divina no universo. Eu sei que vós não entendem. Daí, São Salomão criou o ouro, criou o poder de encolher e ir ver o que há na intenção do universo do Criador. Eu sei que vós dizem, mas Arcanjo Rafael, já existia o poder da história de universos micros e macros? Eu vos digo assim, amados, a grande revelação é que sim, mesmo, mas vós pensam assim, vós que o criam para nós estarmos lá e vós, sendo assim, vós não experienciam a verdade de estarem ali? Meus amados, quando vós não têm criações, a verdade é que eu sou como vós, logo eu amo, como exemplo, experienciar a experiência, ou seja, a criação. Como exemplo científica, eu dou como exemplo do amado João, ele que o cria um poder científico e eu quero experienciar, porque não vibro energias negativas, eu sou luz e logo eu quero experienciar aquela invenção. Mas eu sei que vós dizem que isso é estranho, mas sem criações vós conseguem ver tudo com uma amplitude do Deus que vós são. Meus amores, a missão aqui está a terminar. Quero amar-vos com as grandes revelações que o mundo micro e macro é a verdade do super-herói que já dissemos que é o Homem-Formiga, o Ant-Man. Eu disse em inglês Ant-Man, o Homem-Formiga, que encolheu até ao micro-quântico universo. O quântico mania. Eu disse mania porque foi tão poderoso a descoberta de outros universos micro quando vós estão encarnados e não sabem, no fundo, que um Criador criou. Eu disse assim mesmo. Porquê? Porque eu não ando com a intenção, por exemplo, de andar a ver o que é que o irmão, por exemplo, criou. Eu experiencio, por exemplo, estar a vivenciar a intenção de Arcanjo Rafael num amor, num universo, mas num outro universo, o Arcanjo Miguel, por exemplo, é um exemplo. Ele tem uma experienciação que eu não estou ali a experienciar. Não é a ver, a experienciar. Logo eu chego ali e para mim aquilo é algo que eu amo ver ali. Eu sei que é estranho, mas é um exemplo. É um exemplo, porque vós dizem, mas vós veem tudo, mas eu estou a experienciar. Eu estou a experienciar, por exemplo, não ver. Eu disse assim como um exemplo, amados. Vós quando estão aqui, eu disse aqui, por exemplo, no vosso país, estão com a intenção na China? Eu vos digo que não. Então, sendo assim, estão a experienciar estar aí apenas. Então é assim, é um exemplo. Então, quando a encarnação é tão poderosa, vós entendem que ela é bela e que vós, quando não vibram energias negativas, é muito poderoso e muito bonito, fantástico, vós encontrarem bênçãos que vós nem entendem. Porque quando vós co-criam em alta vibração, eu disse assim, que seja o melhor para o todo, assim só. Vós descobrem coisas onde vós co-criam como magia, todos ao mesmo tempo uma criação tão poderosa como, por exemplo, um micro-universo. Então vos digo que foi assim mesmo que aconteceu. Vós co-criaram com um poder tão grande, intenções assim,
que vós descobrem quando evoluem encontrar, por exemplo, O Mundo Perdido, de Júlio Verne. Eu disse assim: é verdade, sim, porque vós que o criaram, ter o poder, por exemplo, da intraterra, do centro da Terra, a viagem ao centro da Terra. Vós que o criaram, todos ter bênçãos para a aventura ser o amor que é. Meus amores, vos deixo agora com as grandes revelações. Amém o mundo micro e o mundo macro. Eu disse mundo, mas digo agora universos, e que há mais além do universo. A história é esta. Será que há outro nome ou outra categoria diferente para a intenção do universo? Sendo assim, será que há mais na intenção de vibração e frequência? Vós tiram a vibração e frequência, a criação. O que é que há? Muitos de vós em meditações já se viram em mundos a brilhar com corpos de luz, azulados, por exemplo, brancos. Eu disse assim: e que é aquilo? Será que vós vibram ali? Será que são construídos com átomos? A intenção do átomo será uma mensagem que iremos também refletir sobre ela. Eu sei que vós agora amam as grandes revelações do mundo. Amem esta, porque a verdade do ouro foi a grande revelação que o ouro vos encaminha para o micro-universo que está por descobrir. E eu vos digo que é a grande revelação. É o universo menos explorado do Criador da Encarnação. Eu sei que vós dizem, mas sendo assim, talvez melhor é ser uma formiga. Eu vos digo assim: amém ser formiga sim, porque a formiga é pequenina, mas é grande. É amor incondicional. Amem-se assim. Vos deixo com este amor tão grande. Meus amores, gratidão profunda. Gratidão imensa por vós se amarem tanto.